acho que o que nós devemos ressaltar são erros judiciais, mas erros judiciais não são toleráveis também no nosso sistema democrático. É preciso agir de maneira a impedir que eles ocorram, ou pelo menos minorar ao máximo possível eles. Todos esses casos que nós vimos, me parecem que o artifício pior é o raciocínio judicial não fez considerações sobre o comportamento dele vinculado ou atrelado a um grau de ofensividade. Para o direito penal, você merece a responsabilização quando você ultrapassa o não permitido pela norma. Então, a norma estipula comportamentos que você pode fazer e aqueles que são proibidos fazer. E se você atingir esses que são proibidos, ultrapassar aquilo que não é permitido, você merece a pena que está contida no tipo penal, portanto, que está no Código Penal. Se esse argumento, penas altíssimas, é o argumento prevalente, cabe ao Congresso alterar a legislação e dizer, de fato, esse tipo de comportamento não merece essa pena desse tamanho, como nós pensamos que mereceria. Portanto, a aplicação de penas nesse patamar precisa ser revista pelo Congresso Nacional. E aí caberá ao Supremo Tribunal Federal aplicar a norma. Ele pode discutir constitucionalidade, convencionalidade, no pior dos casos, quando afetar direitos humanos, mas todos os casos que são notáveis, que me parecem que bem articulados pela imprensa, em tom de crítica ao Supremo Tribunal Federal, são casos em que houve, provavelmente, eu não conheço especificamente os casos, mas provavelmente houve erro judicial. O argumento utilizado pelo juiz não está corroborado pelas provas que foram apresentadas. Pessoa que quebrou o relógio. Se o relógio é um símbolo da pátria, ou expressa o que nós entendemos como nação, ou que ilustra o exercício de um poder democrático, podemos dizer que a deterioração dele afeta o que nós entendemos como pátria. Imagine só uma imagem religiosa. Não sei se vocês se recordam um caso em que ficou notável no Brasil, um pastor quebrou imagens de santos. Todos discutimos. Isso é uma ofensa intolerável. Isso ofende nossa fé, a nossa identidade religiosa. Porque nós estamos, dentro da nossa perspectiva de vida, da nossa dignidade, está um processo de fé que sem ele eu não posso me entender como sujeito livre. Então nós dizemos, esse tipo de comportamento merece reprovação. O que nós estamos pensando do símbolo da pátria deteriorados de maneira suntuosa para simbolicamente mostrar poder, submissão, que nós não vamos tolerar essas instituições como elas estão, isso me parece com um caráter ofensor passível de punição. Agora a avaliação a se fazer é se isso ultrapassa o risco permitido pela norma. Se ultrapassou o que a norma diz que é proibido, pena, responsabilidade penal. Em que patamar? Em que patamar que está estabelecido na lei. Cabe ao Congresso Nacional revisar, e acho que deve fazer. Como o Congresso também deve pensar se ampliar a maioridade penal e aplicar penas maiores, resolve, para fins de combate à criminalidade. Os cientistas, tanto sociais quanto aqueles que estudam direito, em especial direito penal, vão dizer que aumentar penas não resolve qualquer problema de segurança pública. São coisas absolutamente distintas. Não é este o processo civilizatório melhor. De outro lado, o que nós temos que dizer ao Supremo Tribunal Federal é: não erre. Não fique produzindo raciocínios judiciais de varejo. Analise o caso com todas as peculiaridades que o caso merece. E se esmere na argumentação para que a responsabilidade penal esteja devidamente motivada. Porque senão, o que o Supremo está fazendo é criando um ambiente propício a arguições, inclusive de matéria política, que acirra mais os ânimos. Acirrar os ânimos também não me parece algo que é saudável à democracia. A democracia se estrutura com o diálogo. E o diálogo com o Supremo Tribunal Federal deve ser: não queremos tolerar erros judiciais a ponto de colocar pessoas que não
praticaram delitos com a capacidade de ofensa, de violação suficiente para receberem essa pena, estejam submetidas à prisão. Salvo engano, esses casos que têm penas altíssimas também lhes foram oferecidos uma estratégia de justiça criminal que me parece muito salutar, que é de despenalização, que é permitir que eles façam acordos. Essa solução me parece uma solução democrática e me parece também algo em favor da minha primeira ponderação, de que não entendo que haja abusos dessa maneira, né? Que exerce, porque nesse caso, né, no abuso do juiz em julgamentos de matérias que também causam conflitos sociais relevantes, me parece serem aplicáveis a abuso de autoridade, que é um delito penal também. Eu não tenho essa avaliação de maneira muito completa. Eu acho que não chegou a esse ponto. Essa sistematização, o que tem provocado são erros judiciais numa cifra maior do que nós estamos dispostos a tolerar. E é aqui que eu acho que nós precisamos conversar. O Supremo Tribunal Federal precisa rever esses casos. De outro lado, quando ele propõe a NPPs ou qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de vantagem negocial para que a pena seja cumprida de outro modo, para que seja substituída, por exemplo, por cursos à democracia, por realização de trabalhos sociais, me parece que o Supremo faz uma ponderação interessante, onde os dois lados precisam fazer algo. De um lado, aquele que foi punido por penas altíssimas precisa apresentar ao Estado que ele está apto a viver dentro das balizas constitucionais, e, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também dá uma demonstração à sociedade que negocia apenas para fins de pacificação social. O pior é a anistia, porque a anistia não tem deveres dos dois lados. A anistia é só custo ao Estado. O Estado deixa de punir. O Estado dá presente. Eu queria entrar exatamente nesse ponto com o senhor da anistia, né? A gente procura aqui no